Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daniela Araújo, do Instagram Danis Crochetaria. Hoje nós vamos fazer um case para notebook. Nós vamos utilizar o fio de malha, o fio que eu escolhi, a cor é essa cinza, esse cinza chumbo. Esse fio, ele tem um pouquinho só de elasticidade, mas o que eu quero falar com vocês é a respeito da espessura, ó. Tem que ser uma espessura mediana, tá bom? Não escolhe um fio muito grosso, porque daí vai ficar um case muito pesado. E o fio de malha que a gente vai usar em maior quantidade é o cinza chumbo. Mas eu escolhi também para dar um detalhe no case, esse restinho de mostarda que sobrou de uma outra bolsa que eu fiz. Então, eu vou aproveitar ele também para fazer o case. Lembrando que você pode fazer todo de uma cor também, tá bom? Então, aqui a agulha que a gente vai precisar, nós vamos utilizar a agulha número 7 milímetros, mas aí você pode escolher até a 8 ou a 9, eu tenho uma 8 aqui, tá? Então, fica a depender da tensão do seu ponto e do fio que você vai utilizar. Pode ser um fio mais fino que esse? Pode, que não seja muito fino, tá bom? Porque tem uns fios de malhas que eles são bem fininhos, então, escolhe um que seja de espessura mediana, tá? E essa agulha aqui vai ser a agulha 4,5, vai ser só pra gente ajudar nas questões dos arremates. Vou também utilizar a minha etiqueta. Tenho essa aqui de couro, é um corino, né, na cor marrom. E tenho essa aqui que ela é prateadinha, tá? Então, eu vou ainda escolher qual dessas eu vou utilizar. E a tesoura para os cortes e arremates. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Então, a gente vai precisar da medida do notebook, porque cada notebook tem um tamanho específico, tá? Então, é melhor você medir, pega a fita métrica e mede aqui o comprimento. Deixa eu ver aqui. O comprimento, esse aqui mede 36 centímetros de comprimento, aí você anota certinho. E de largura, ele mede praticamente 25, tá bom? Então, você precisa medir o notebook para que não faça diferente, né, a medida e não dê certo, tá bom? Então, meça certinho o comprimento e a largura do notebook, ou a altura, né, como você preferir. Mede certinho pra gente poder iniciar a confecção do case. Agora, com o fio da cor principal, que no caso eu escolhi o cinza chumbo, você vai fazer a laçadinha inicial, ó. E aqui, nós vamos tecer a medida que deu o comprimento do case, tá? Nós vamos tecer um cordão de correntinhas de acordo com o comprimento que deu do case. Então, aqui, ó, no meu caso, o case deu 36 centímetros de comprimento. Então, aí você vai fazer a correntinha de acordo com a quantidade, a medida em centímetros que deu do seu notebook, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou fazer 36. Deu um nozinho. 36 centímetros. Lembrando que não é 36 correntes, tá? São 36 centímetros. Eu vou fazendo aqui e vou medindo, ó. Tá quase no tamanho, mais ou menos. Deixa eu ver aqui mais algumas correntinhas. Vai fazendo aí, lembrando que as correntinhas iniciais nunca devem ser acochadas, tá? Pra não ficar um trabalho repuxado, feio. Apesar desse fio ter um pouco de elasticidade, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, vamos lá, deixa eu medir aqui. Ó, opa, deu exato. 36 centímetros. Lembrando que, dependendo do seu fio, se ele tiver muito elasticidade, então, talvez você precise fazer um pouquinho menor do que a medida que precisa. Então, digamos, a medida é 36 centímetros, o seu fio tem muita elasticidade. Então, você faz 35, 34, porque quando a gente fizer a primeira carreira de ponto baixo, seguindo aqui na correntinha, ele vai dar uma largada assim, ó. Vai larguecer um pouquinho. Então, como o meu tem um pouco de elasticidade, ó, vou esticar aqui certinho e medir novamente.
Eu não vou fazer exatamente os 36 centímetros, vou ver aqui como vai ficar. Ó, medindo corretamente, sem esticar, tá dando 34. Se eu der uma esticadinha, que é mais ou menos o que vai esticar aqui quando eu fizer o ponto, ó, em torno dos 2 centímetros, e aí agora vai dar 36, tá bom? Então, vê aí mais ou menos como é que é o seu fio. Se for um fio seco, que não tem elasticidade, faz a medida certa, exata. Se for um fio que tem elasticidade, quando a gente vai retornar, ele vai dar uma esticada. Só para ficar claro, tô repetindo para vocês. Então, faz aí 1 centímetro ou 2 centímetros menor do que a medida que você precisa, tá bom? Então, eu vou fazer só mais uma correntinha para dar altura. Aí, ó, sem contar aqui a da agulha, no primeiro, passo o primeiro, no segundo eu vou entrar pegando a argolinha de trás, ó, aqui, ó, pegando a argolinha de trás da correntinha e vou fazer o primeiro ponto baixo. Ok? E aí, sempre aqui, ó, que é a frente da correntinha, que é as costas. Sempre aqui na parte de trás, você vai pegar essa argolinha que tá aqui disponível, vai entrar nela e fazer o ponto baixo. Puxa a laçadinha e faz o ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a extensão aqui da correntinha, do cordãozinho que a gente preparou de correntinhas. Faz aí até o final. Então, eu estou chegando aqui ao final, que é o último ponto dessa correntinha. E aqui fiz o último, ó. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho, e aqui, ó, eu vou entrar e fazer o primeiro ponto baixo dessa próxima carreira. Vou tirar aqui. Então, ó, primeiro ponto baixo, vamos fazer aqui o segundo, terceiro. Então, ele vai ficando assim. Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar por toda a carreira, ponto baixo, em cima de ponto baixo. Então, esse case, ele é muito fácil de fazer, ele é, mesmo para quem é iniciante, faz ele tranquilamente, tá bom? Quem é iniciante no crochê. Você pode comprar, utilizar outro fio, que não seja fio de malha também, pode ser o fio náutico, tá bom? De 5 milímetros, já vai dar um outro aspecto ao case. Eu gosto muito do fio de malha porque ele é bem fofinho, assim, né? Então, ele não é que é fofo, ele é um pouco mais espesso. E aí, ele vai dar um pouco mais de proteção, né? Pro notebook não ralar, pro notebook não ter nenhum dano, se caso... para precisar proteger, na verdade, né? Mais ainda o notebook, que é o que o objetivo principal do case para ele. Então, ó, tô fazendo aqui, ó, simples, pontos baixos em cima de cada um dos pontos da carreira de base, tá bom? A respeito desse fio de malha, pessoal, eu comprei ele há muito tempo atrás, acho que já tem uns 2 anos. Não me recordo mais quem foi o fornecedor, eu lembro que foi pela internet que eu comprei, porque no tempo, aqui na minha cidade, não tinha fio de malha, hoje já tem bastante. Então, eu comprei pela internet, paguei um frete absurdo, mas era o que precisava, né? E acabei comprando. Então, ele é um fio, né, relativamente bom. Tem algumas emendas, mas não tem diferença de espessura. Então, procura aí um fio que, se você puder olhar no rolo, né, observar se ele diferencia muito a espessura ou não. Esse aqui, ele não, ele é praticamente regular. Tem só as emendas comuns mesmo, que sempre tem fio de malha. Então, fiz aqui a segunda carreira, ó, tá? Aqui prontinha, que nós vamos fazer uma corrente, fazer o mesmo processo, virar o trabalho, e aqui nós vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer isso até chegar ao comprimento que nós precisamos, que no caso vai ser a medida da largura vezes 2. A largura que você tirou do notebook vezes 2. Mas é preciso isso aqui abraçar o notebook. Então, nós estamos fazendo aqui, ó,
Aqui é o comprimento e nós vamos subir aqui a largura. Então, vai ser 2 vezes essa medida aqui, ó, que a gente mediu no notebook, a largura do notebook, porque a gente vai abraçar. Então, eu vou crescer aqui meu trabalho até ficar mais ou menos a medida que eu preciso. E vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e o momento também que a gente vai trocar de cor pra dar um detalhe com o fio na cor mostarda, que foi essa que eu escolhi, tá bom? Lembrando que se você quer fazer só de uma cor, a Daniela só tem um novelo de 1 quilo de fio, eu não tenho muito, então não tem outras cores, dá pra fazer só de uma cor, dá tranquilo, é só porque eu quero deixar um detalhezinho a mais no case, tá bom? Bem, pessoal, ó, nós trabalhamos aqui um total de 31 carreiras, aquele mesmo trabalhado, tipo, todo em ponto baixo de ida e volta, tá? Carreira de vai e volta. Então, a gente fez 31 carreiras aqui. O total aqui já veio dar 38, quase 39 centímetros, tá? Lembra que eu falei pra vocês que a largura, ou a altura, no caso, né, do nosso notebook era 25. Então, como a gente tá fazendo o dobro, seria 52, tá? Vou pegar aqui uma ilustração para explicar para vocês. Então, faz de conta que esse livro aqui é o nosso notebook, tá? Só para ficar mais fácil, porque é menor aqui, né? E o espaço aqui não é tão grande. Então, o que nós estamos fazendo é a capa. A capa a gente tá crescendo nesse sentido, tá? Ó, aqui estamos crescendo assim. Aqui, ó, essa medida aqui é essa largura aqui da nossa folha. Faz de conta que é a capa do crochê. Então, nós estamos fazendo esse aqui até chegar a 52, que é no meu caso aqui, que é 25, a metade, que é a largura do notebook. Então, ó, faz de conta que esse é o notebook. A gente mediu aqui no meu caso, assim e assim. Essa medida aqui do meu notebook deu 25, então eu vou fazer o dobro, 50 centímetros, mais em torno de 2 centímetros para essa largura aqui da altura do notebook, tá? Então, aqui a capa pronta, é um exemplo. Então, a gente vai fazer assim, ó, essa capa para envolver o notebook dessa forma, tá? Ó, ele vai envolver o notebook assim. Então, a gente tá fazendo aqui, agora que eu estou a 30... Vou medir aqui novamente, que eu já até esqueci. Estou, ó, 38. Então, agora que eu estou em 38 centímetros, eu preciso de 52, tá? Que foi a medida que eu fiz daqui até aqui, que deu 25 no meu caso, mais 25 do outro lado e mais uns 2 centímetros, que seria a altura aqui do notebook, tá bom? Que foi o exemplo que a gente tá dando para ficar mais fácil. Então, quando eu finalizar essa capa todinha aqui, ela vai envolver o notebook dessa forma. E aqui a gente vai fazer a costura numa lateral e a costura na outra lateral, tá bom? E aqui na parte de cima, no meu caso, eu vou colocar forro e botar um zíper, que eu acho que fica muito mais seguro, tá? Mas se você acha que não precisa ou não dá pra fazer, pode colocar só um botão aqui na frente, 2 botões, e fazer um fechinho aqui, tá? Com o próprio fio de malha. Então, aqui a gente vai trocar agora de cor. Vou pegar aqui o fio mostarda. Ó, o que eu já usei de fio cinza, só tô tendo esse daquele novelo, né? Ficou esse tanto aqui. A gente ainda vai usar mais na frente, vai fazer o acabamento também com cinza. Agora, com o fio mostarda, a gente vai seguir o mesmo processo, tá? Ó, aqui no final do ponto, vou desmanchar aqui. No último ponto, antes de eu finalizar ele, eu já troco de cor. Então, venho aqui, puxo o fio, e aí eu venho e trago cinza, ó. Mais ou menos esse tanto aqui, ó, que eu deixo pra mim poder fazer o arremate. Aqui eu ainda não sei qual é o lado que vai ser o avesso nem o da frente, então eu vou deixar essa linha aqui pra mais na frente, quando eu decidir qual é o lado de dentro, eu vou fazer o arremate pra dentro. Faço uma corrente, viro o trabalho, e aqui, ó, deixo esses dois de lado, ó, tanto o fio cinza como o mostarda, e vou fazer aqui, ó, ponto baixo em cada um dos pontos de base, tá? Aqui você vai fazer conforme você achar melhor. Nesse caso aqui, com mostarda, eu vou fazer 3 carreiras de mostarda, depois 2 de cinza, depois 2 de mostarda, e depois finalizar com cinza, tá?
É uma forma que eu acho que vai ficar legal. Mas aí você faz conforme achar melhor. Esse case dá pra você fazer em qualquer cor. Aproveitar restinhos de fio de malha, fazer colorido. Aproveita aí os fios que você tem de outros trabalhos, que sempre tem aqueles restinhos que a gente não sabe o que fazer com eles, né? Então, dá pra fazer um lindo case, faz uma combinação legal, pega uma paleta de cores aí que super combina e aí faz o seu case, tá bom? Dá pra fazer para uso pessoal, né? E também para vender. Então, fica aí a sua criatividade, a combinação de cores. Esse aqui é só um modelinho a mais, né? Uma combinação a mais que eu tô trazendo pra vocês. Mas aí vocês vão fazer conforme tiver o que tiver em casa ou então conforme o gosto de vocês, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 3 carreiras no mostarda, vou fazer 2 no cinza, depois volto para fazer 2 no mostarda e continuo no cinza. Quando eu tiver com essas carreirinhas que eu falei pra vocês já finalizadas, chegando já quase na medida que eu preciso, eu volto pra mostrar o que a gente vai fazer em seguida, tá bom? Então, vim trabalhando aqui, eu decidi fazer 4 carreiras de mostarda, tá? Até porque se eu tivesse feito 3, eu ia precisar cortar o fio, porque o fio tá pra esse lado, né? Na terceira carreira eu ia estar finalizando pra cá. Então, eu falei, não quero cortar, não tinha problema cortar, mas eu preferi não cortar e fazer uma carreira a mais pra voltar, ficar do lado que eu terminei o cinza, tá? Então, aqui, ó, é o último ponto. Antes de finalizar ele, eu pego o fio cinza que eu não cortei, tá? Daquele trabalho das carreiras anteriores e puxo. Olha como vai ficar aqui, ó. Então, ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Não se preocupe que ele não vai aparecer quando a gente vier fazendo aqui o acabamento na lateral. Então, agora eu vou trabalhar com o fio cinza. Eu ajusto aqui o mostarda e vou trabalhar com fio cinza 2 carreiras. Já fiz uma corrente para subir, agora eu vou virar o trabalho e vou seguir fazendo ponto baixo em cada um dos pontos de base por 2 carreiras. Então, após a troca de cor para o fio cinza, eu vim trabalhando aqui uma carreira e aqui é o final da segunda carreira no cinza novamente. E aqui eu tô chegando no último ponto, aqui eu vou fazer novamente a troca de cor. Lembrando que se você for fazer todo em uma cor, não vai ter esse trabalho aqui, tá? Você vai seguir reto até chegar à medida que você precisa da medida do seu notebook, tá? Então, fiz aqui a troca de cor, coloquei uma corrente, vou virar o trabalho. E agora, nós vamos voltar trabalhando novamente ponto baixo em cada um dos pontos de base. Quando eu troco a cor, eu já esqueço de lado aqui o outro fio. Trabalho só com o fio que eu troquei a cor, que eu vou usar agora, tá bom? Ó, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui a importância de você manter, se você for usar 2, 3, 4 fios num trabalho só, em qualquer trabalho com fio de malha, você manter mais ou menos a mesma espessura de fio em cada uma das cores, tá? Ó, praticamente a mesma espessura. Porque daí, quando você vai crescendo o trabalho, principalmente se for um trabalho reto como esse, ele vai mantendo aqui, ó, esse parâmetro linear aqui, retinho, tá bom? Porque se esse fio, por exemplo, mostarda, fosse um pouco mais grosso ou mais fino, ele entra... Se fosse mais fino, ele ficasse mais pra dentro. Se fosse grosso, ele ficasse torto pra fora, tá? Então, ele tá seguindo esse parâmetro reto, porque são de espessuras parecidas. Então, é uma dicasinha legal para todo trabalho em fio de malha, tá bom? Para que ele não fique torto, é bom sempre, se você for usar 2, 3, 4 cores ou fios diferentes, mas que sejam de espessuras bem parecidas para ajudar nessa questão de manter o trabalho mais retinho, tá? Eu vim trabalhando aqui, trabalhei mais 4 carreiras depois das 2 últimas de mostarda. O total de carreiras que eu fiz durante toda essa peça, daqui do início até o final, foram 43 carreiras, tá bem? E aí, consegui, nessas 43 carreiras, chegar à medida que eu preciso, que é 52 centímetros, tá? Aproximadamente. Então, agora, a gente vai trabalhar ao redor da nossa peça, fazendo pontos baixos para dar um acabamento melhor. Aqui a gente vai fazer, ó, da forma como eu finalizei, ó, só recordando, eu fiz, após as 31 de cinza, eu fiz 4 de mostarda,
2 de cinza, 2 de mostarda e 4 de cinza. Agora, a gente vai fazer uma corrente, tá? No mesmo lugar aqui, nós vamos trabalhar nessa lateral. Então, no mesmo lugar, você vai entrar e vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai, ó, vou até virar aqui pra ficar mais fácil, pra mostrar aqui pra vocês. Então, a cada carreira aqui de base, a gente vai botar um ponto alto aqui em cima dela, tá? Então, aqui, ó, na próxima carreira, um ponto alto não, gente, um ponto baixo. A próxima é aqui, ó, só que ao invés de entrar nesse buraquinho, eu gosto de entrar pegando uma perninha aqui e uma perninha aqui. Porque daí fica uma perninha aqui embaixo, ó, que vai tampar um pouquinho mais o buraco. E em uma questão de acabamento fica mais bonito, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, seria aqui. Se eu pegasse aqui, ó, ia ficar um buraco maior. E como eu peguei só as duas de cima, ficou essa perninha de baixo tampando o buraquinho pra não ficar esse buraco aqui grande, ó, tá? Então, eu pego, ó, só duas de cima. Essa aqui foi bem o lugar que a gente fez a troca, mas ainda dá pra fazer, ó. Troca de fios. Deixa eu puxar aqui. E aí, a gente vai fazendo ao redor todinho. Ponto baixo, esse aqui é o lugar que a gente pega só dois. Ponto baixo em cada um dos pontos de base, tá bom? Aqui da lateral. Aí, você segue fazendo, que é pra gente dar o acabamento e vai ficando assim, ó. Pessoal, tô chegando aqui ao final dessa lateral, vou mostrar pra vocês como eu faço o canto. Esse aqui é o ponto do canto, tá, ó? E que é o primeiro desse lado dessa carreira aqui. Então, aqui a gente vai inserir 3 pontos no mesmo lugar. Porque um ponto refere-se a esse lado da bolsa, um outro ponto é no canto e o outro é esse outro lado. Então, a gente sempre faz assim. Se você não for fazer assim, você pode botar um ponto, uma corrente e um ponto, que aí a corrente fica bem no lugar do canto. Mas eu gosto de botar 3 pontos no mesmo lugar. Então, venho aqui e coloco 3 pontos. Então, aqui já vai ficar um buraco bem grande. Então, eu posso fazer como eu fazia nas outras lá. Pegar 2 perninhas aqui. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas eu consigo. Isso. Então, faz aqui um ponto, pelo menos um ponto aqui mais separado. Que eu quero dizer assim, para não ficar 3 no mesmo buraquinho aqui, senão vai ficar um buraco muito grande. Próximo eu boto aqui. E o terceiro eu boto aqui, tá? Todos aqui, os 3 ficaram no mesmo ponto de base. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. E aqui a gente segue fazendo. Eu já fiz o primeiro, aqui é o segundo. A gente segue fazendo e arrematando essa perninha aqui inicial, tá? Até chegar na outra lateral. Então, na outra lateral, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar 3 pontos no mesmo ponto do canto, né? Da lateral, mesmo ponto de base, tá? Ó, que daí, ó, lembra que eu fiz aqui, ó, uma dentro da perninha, uma no buraco e uma mais em cima, mas todos estão no mesmo ponto de base, tá bom? Aqui, só pra questão de acabamento, aqui não ficar esse buraco muito grande, se eu tivesse colocado os 3 no mesmo lugar certinho aqui, ia ficar bem repuxado assim, ó, tá? Então, assim, ficou um pouquinho melhor. E quando eu chegar nesse canto, aí no meio, esse aqui é o ponto do canto, então nele eu vou colocar 3 pontos. Posso colocar 2 aqui e outro aqui, ó, porque tudo é referente à mesma carreira, tá? Só pra não ficar um buraco maior, né? Então, eu faço 3 pontos aqui, sigo fazendo ponto, 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 até chegar no outro canto lá, tá bom? Vou fazendo aqui, já retorno pra gente ver a parte final aqui do nosso acabamento. Aí, pessoal, trabalhei toda a lateral aqui, ó. Tô chegando aqui na parte da frente, de cima, onde eu iniciei aqui, tá? E aqui é o ponto, meu espaço aqui é bem pouquinho, vou dobrar assim pra facilitar. Aqui é o ponto do canto. Aqui a gente vai inserir 3 pontos baixos no mesmo lugar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um, que como tá bem fechadinho, eu posso colocar os 3 no mesmo lugar. Que não vai ficar aquele buraco, né, como em alguns lugares fica. Então, coloquei os 3 pontos e vou seguir fazendo até chegar ali no final, que é onde eu iniciei, fazendo um ponto baixo, cada um dos pontos. Aqui é a parte da frente, no caso,
do meu case, onde tem o detalhe de mostarda, era 4, vai ficar 5 por causa desse último aqui, essa última carreira que eu vou estar fazendo aqui por cima, em cinza também, tá? Então, a gente vai fazer até o final. Estou chegando ao final e aqui eu trabalhei, ó, chegando aqui no último. Lembra que o primeiro que a gente iniciou, a lateral, a gente fez só uma corrente e um ponto. Então, aqui falta mais 2 pontos para completar os 3 do canto. Então, a gente vai fazer mais 2 pontos aqui. 1 e 2. E aqui a gente completa o canto, tá bom? Agora, ó, a gente vai pegar aqui, puxar a laçada. Vamos introduzir a agulha de trás para frente, em cima do primeiro pontinho que a gente fez a lateral. Aqui, a gente vai pegar essa laçada e puxar para trás. Ok? Puxei. Então, aqui eu vou entrar, ó, aqui tá a laçada, tá, ó, que eu passei. Então, eu vou entrar aqui por baixo dela, introduzir a agulha dentro da laçada e puxar o fio pra dar uma ajustada. E aqui eu vou trazer o fio, tá? Agora, a gente vai fazer a costura de uma lateral e da outra lateral, tá? Antes de fazer a costura, se você for fazer igual eu, for colocar o forro, é bom abrir primeiro aqui, ajeita direitinho a peça, pega o tecido, corta de acordo com a medida que é o case, que é aqui a capinha, aí pra poder você fazer a costura do forro na medida correta, tá bom? Antes mesmo de fazer a costura das laterais. No meu caso, eu vou colocar o forro com zíper aqui em cima. Mas se você não for colocar, você tem a opção também de colocar botões, por exemplo, ó. Tem esse botão aqui, que ele é bem bonito, ele é um botão de pezinho, pode ser de plástico, de metal, como você preferir. E aí você coloca, eu falo de pezinho porque ele vai ficar um pouquinho mais alto, pra você colocar um na lateral aqui, na outra. E aí você pega o próprio fio, ó, e vai apregar ele aqui atrás, pra poder ele passar assim, mais ou menos, ó. Ele vai ficar assim, ó, prendendo aqui no botão, tá? Aqui e aqui. E aí, uma outra forma de você fazer mais simples, né? Porém, também fica muito linda, de fazer aqui o fechamento aqui da parte de cima, pra que não tenha risco do case cair, né? Se bem que acho difícil ele cair daqui, porque ele vai ficar bem justinho aqui. Mas é uma segurança a mais que você vai ter, tá bom? Vamos costurar aqui a lateral. Vou ensinar de um lado e vocês vão fazer da mesma forma do outro lado, tá bom? Então, eu tô com a linha aqui, o fio, bem no canto do meio. E eu vou começar a costura no primeiro dessa lateral com o primeiro da lateral do lado de lá. Então, eu vou primeiro encontrar aqui onde tá, ó. São aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse é o do canto e esse é o primeiro dessa lateral. Então, aqui é que eu vou introduzir a agulha. Só marcar aqui pra mim não errar. Então, eu venho aqui, ó, entra aqui no primeiro, introduzo a agulha e vou entrar no primeiro de lá, que eu já até marquei aqui. Deixa eu só botar o fio pra... Isso, pronto. E aí, eu introduzo a agulha aqui e vou puxar o fio, ó, o fio tá aqui, ó. Vou puxar, ajusto aqui direitinho, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui e vou passar por dentro. Da mesma forma, eu vou fazer no próximo. Eu entro nesse e nesse, pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Entro no próximo de um lado e do outro, pego o fio e faço um baixíssimo. Então, vou fazendo até o final, ó, essa costura, que é muito simples. Cuidado pra você não entrar onde já entrou do lado de lá, ó. Tô aqui, então eu vou entrar nesse próximo, aqui e aqui. Só olhar direitinho com calma, tá? Que não vai ter erro. Então, é bem simples essa costura aqui, no próprio crochê, e fica super seguro, tá? Ó. Olha, fica assim. Então, a gente vai fazer até chegar aqui no final. Chegando no final, você corta o fio, arremata pra dentro, né? Escondendo aqui pra dentro. E vai fazer na outra lateral, tá bom? Na outra lateral, a gente vai começar, para que os pontos fiquem pra frente, você vai ter que começar daqui pra cá. Aí, você mede certinho aqui, ó, conta os pontos, pra saber onde é que vai ter que começar aqui, pra não ficar torto assim, tá? Ficar bem retinho com o final da costura desse lado, tá?
Então, aí você, esses 2 pontos aqui que eu vou iniciar. Então, aí você entra aqui e aqui, porque você já sabe que dá certinho pra chegar aqui, tá? No primeiro desse lado com o primeiro do lado de lá. Quando eu falo primeiro, é o primeiro desse lado aqui da borda, tá? E o não do canto. Então, você vai fazer dos 2 lados. E aí, se for botar o forro, eu vou trazer o forro pra mostrar pra vocês, vou preparar ele também. E mostrar como ficou com o forro, tá bom? A costura do forro é a mesma costura que eu faço, que já fiz aqui no canal, quando eu tenho forro de bolsa que tem zíper, é o mesmo processo, tá bom? Todo forro de bolsa que tem zíper, eu faço da mesma forma que fiz nos outros vídeos que já ensinei aqui. Que foi, por exemplo, o vídeo da Necessaire Lady, tá? Ele foi com zíper. E do mesma forma que eu costurei lá, eu vou costurar aqui. É o mesmo processo, só que aqui é com fio de malha a bolsa e lá foi no barbante, na verdade foi no barroco, né? Mas o processo da costura do forro, após ele ser preparado na máquina, né? Ele já pronto. A costura do forro na bolsa eu faço à mão, da mesma forma que fiz no outro lá, tá bom? Qualquer coisa, se tiver dúvida, você confere que lá eu explico bem melhor, bem mais detalhado. Então, pessoal, case finalizado, já fiz a costura, vou virar aqui a parte da frente. Ó, já fiz a costura desse lado e do outro lado, tá tudo aqui costuradinho, tá bom? Agora, é como eu falei pra vocês, eu vou preparar o forro, já fiz os arremates todos, ó. Vou preparar o forro, ok? Vou mostrar pra vocês o que sobrou do cinza. Foi somente essa quantidade aqui daquele noveiro que estava com ele no início, tá? E do mostarda, me sobrou esse tanto aqui, tá? Né? Eu usei bem pouco do mostarda. Corri o risco de não dar, porque realmente sobrou muito pouco, né, do cinza, era 1 quilo de fio. Então, eu tenho basicamente 1 quilo e um pouquinho aqui, que é o peso do nosso case. Bem grande, né, por sinal. Você pode fazer case para netbook, case para tablet, iPad e esses outros aparelhos eletrônicos, para celular também, nesse mesmo formato, porque você vai medir, a gente não contou correntinhas, viu quantos pontos, você fez pela medida, né? Você vai fazer pela medida do seu aparelho. Então, dá para adaptar qualquer outro aparelho que você desejar também, tá bom? Então, agora eu vou só trazer o forro aqui, mostrar para vocês a finalização aqui. Estou aqui com o case finalizado. Já coloquei aqui a minha etiqueta, tá costuradinha. Já preguei também o forro com o zíper, tá? Lembrando que eu sempre costuro na máquina, né, o forro. E depois eu vou pregar ele na mão, costura manual, aqui na bolsa. É a mesma costura, como eu falei pra vocês, do tutorial que eu ensinei aqui no canal, da Necessaire Lady, tá? Quem ainda não viu, confere lá rapidinho, que lá eu ensino bem detalhado como é que eu faço essa costura. E aqui a nossa videoaula está finalizada. Eu agradeço a todos por estarem aqui conosco. Quero pedir que vocês deixem um like se gostaram do nosso vídeo. Também, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações para que você possa ser sempre avisado quando tiver tutorial bacana aqui no canal, tá? Sempre nos acompanhando também pelas redes sociais. Meu Instagram é Danis Crochetaria, vai estar aqui em cima, ó, a descrição do meu Instagram. Se puder e quiser me acompanhar por lá, tá bom? Sempre as novidades eu gosto de postar por lá. Então, até mais, gente. Beijinhos e até a próxima aula.